Olá e bem-vindos a Ducascope TV. Senhoras e senhores, o Dr. Frank Hollenbeck está de volta em nossos estúdios para conversar sobre o mercado. Dr. Frank, bem-vindo. É um prazer te reencontrar, Mônica. O prazer é nosso. Dr. Frank, vamos começar falando dos Estados Unidos. A economia parece estar ganhando velocidade. O PIB cresceu na velocidade mais rápida em 8 anos. Números fortes foram divulgados na sexta-feira, os números sobre emprego. Então as coisas parecem estar indo bem. Mas qual o seu ponto de vista? É verdade que o presidente e os membros de seu partido estão comemorando as melhoras na economia americana. E uma coisa que eu sempre digo é: tenha medo do boom, não do fracasso. Em outras palavras, essa melhora é geral? É baseada em um aumento de compras de fábricas e equipamentos? A resposta é não. Na verdade, hoje em dia, a idade média das fábricas e equipamentos dos Estados Unidos é a maior da história. Na verdade, as melhoras estão acontecendo nas mesmas áreas que nos causaram problemas no passado: casas e automóveis. Quando nós observamos os números de empréstimos a serem pagos para a compra de carros, eles estão atualmente em 924,2 bilhões de dólares. Isso mostra um aumento de 10,8% em relação ao ano passado. A maior parte desse aumento foi de empréstimos para comprar automóveis feitos por pessoas que têm fracas pontuações de crédito. Por exemplo, não houve aumento no número de empréstimos a serem pagos considerando pessoas com pontuações de crédito acima de 760. Todo o aumento foi de pessoas com pontuação de crédito abaixo de 760. Quando observamos os empréstimos para a compra de automóveis subprime, aqueles com histórias de crédito muito ruins, e esses são os com pontuação abaixo de 640, nós podemos ver que neste ano, 31,2% dos empréstimos para compras de automóveis foram subprime. Na verdade, 27,8% de todos os empréstimos para a compra de carros são subprime. Se nós tivermos um aumento nas taxas de juros, podemos ver o mesmo que aconteceu no setor imobiliário, onde os credores de subprime faliram. E nós podemos ter agora a mesma situação com os credores subprime de automóveis. Outro assunto que gostaria de discutir com você, é claro, é a Europa. Nós tivemos aquela reunião na semana passada e realmente a decepção de Mário Draghi do BCE minimizando o compromisso anterior, que era de expandir os balanços do banco. Os mercados ficaram frustrados, mas qual foi a sua reação? Se você analisar o artigo 104 do Tratado de Maastricht, ele diz claramente que o BCE é proibido de comprar qualquer instrumento de dívida, não apenas títulos de governo. E novamente os países europeus descobriram que seguir as regras não é uma de suas qualidades. Por exemplo, eles nunca mantiveram o objetivo de 3% de déficit. E também não se ativeram à taxa de dívida do PIB de 60%. Então, se o BCE começar a comprar títulos de governos e violar o Tratado de Maastricht, isso não vai me surpreender. O que estamos vendo na Europa são duas linhas opostas. Nós temos a França, Itália e Espanha, que são pró-flexibilização quantitativa, porque eles gostariam que o BCE monetizasse suas dívidas. E do outro lado temos a Alemanha, que já teve essa experiência em 1921, 1923 e sabe que isso vai, em última análise, terminar em hiperinflação. Nós temos que lembrar como o BCE foi criado. A razão pela qual a Alemanha aceitou adotar o euro foi o preço de se reunificar com a Alemanha Oriental. Uma das condições que a Alemanha impôs foi que ele seria como o Bundesbank, seria um banco central duro em relação à moeda. E agora, eles estão descobrindo que não é um Bundesbank. E eu não ficaria surpreso se em algum momento no futuro, eu diria que em breve, a Merkel disser: se o BCE começar a monetizar a dívida, então nós vamos voltar ao marco alemão.
Quando isso acontecer, nós teremos uma crise financeira, porque não há como evitar o fato de que teremos uma hiperinflação na Europa. É muito possível. Nós podemos ver que a Alemanha não concorda com essa compra de títulos apoiados em ativos. Comentadores indicaram que isso está tornando o BCE um mau banco. E o líder do Bundesbank disse que isso é apenas imprimir dinheiro, o que é uma carga para os balanços financeiros. Dr. Frank, você mencionou a palavra crise e, de acordo com o 16º relatório de Genebra, ela pode estar mais perto do que esperamos. Eles indicam que as dívidas governamentais e pessoais estão super alavancadas e que essa situação não está sendo prevista. Eles dizem que a crise é iminente. O que você acha? Nós estamos tentando resolver uma crise de dívidas com mais dívidas. E se analisarmos a Europa, nós praticamente não crescemos. E, na verdade, isso não me surpreende. O que tem acontecido é que nós tivemos uma pequena queda no setor privado de empréstimos, mas ela foi mais do que compensada pelos empréstimos que os governos adquiriram. Quando nós analisamos os governos europeus, quando observamos seus gastos como uma porcentagem do PIB, eles estão subindo em todos os países europeus. O que isso significa? Significa que o setor público está crescendo em relação ao setor privado na Europa. Essencialmente, o que está acontecendo na Europa é que estamos indo na direção da Cuba comunista, ao invés de ir na direção de Singapura. O que precisamos é fazer cortes grandes nos gastos do governo, reduzir o tamanho do governo, liberar recursos, colocar esses recursos no setor privado. E é o setor privado que vai nos levar ao crescimento. A não ser que tenhamos uma crise financeira, uma crise econômica, e eu não acho que isso vai acontecer. É certamente algo que devemos acompanhar. Dr. Frank, muito obrigada pela sua participação. De nada. Isso é tudo da nossa entrevista de hoje com o Dr. Frank Hollenbeck. Mas continue ligado no site da Dukascop TV para mais entrevistas exclusivas. Até mais! Bye for now.